18 ao 1. Eu vou ler o texto todo e depois a gente vai fazendo versículo para versículo. Quem quiser falar alguma coisa pode ficar à vontade, tá? Romanos 1, do 18 ao 32. Diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se incrédulo. E proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para todo sempre. Amém. E por essa razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmo o castigo que a sua perversão requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, e os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então, tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara digno de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Então, o apóstolo Paulo, como a gente viu nas aulas anteriores, ele inicia a carta falando um pouco sobre ele se apresenta, né? Ele fala que ele é servo de Deus, no sentido de escravo, onde ele está, onde ele vive a vida total obediência a Deus. Ele também fala que é apóstolo. Ele começa a falar um pouco sobre a justificação pela fé, o versículo 16, 17, que foi da aula passada. E hoje a gente vai finalizar o capítulo, e a partir desse momento, a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo ele vai começar a falar de fato o verdadeiro assunto da carta, que é não só a justificação pela fé, como também a culpabilidade humana. É algo que a gente pode resumir em um versículo, está lá no capítulo 3, mas só adiantando um pouquinho, que fala que todos os pecados destituídos estão na glória de Deus. Só que nesse primeiro capítulo ele vai falar mais voltado para os gentios e pagãos. É a partir do capítulo 2, quer cadeira? Que é a partir, mas se quiser pode trocar. Que é a partir do capítulo 2 que ele vai falar dos judeus. Nesse primeiro capítulo ele vai se prender mais aos gentios. Então aí a gente vê no versículo 18, portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. A gente vê nesse versículo 18 inicialmente, primeiro que Deus, a ira de Deus ela é revelada nos céus, ou seja, ela é conhecida. A gente vai ver um pouco mais na frente, mas já adiantando que Deus ele coloca o conhecimento sobre ele mesmo em cada pessoa, humanamente falando. Então, não tem sequer uma pessoa que pode dizer assim, olha, eu não conheço a Deus. Porque a gente vai ver também um pouco mais na frente o Salmo 19, versículo 1, né? Só proclamar a glória a Deus e finalmente anuncia as obras das suas mãos. Então, a gente vê nesse primeiro versículo 18, que a ira de Deus
ela é contra o menosprezo e a rejeição dos homens em relação à natureza por parte de Deus. Então, qual é o motivo da ira de Deus? Por que Deus está irado? Porque, literalmente, a humanidade, ela deu as costas para Deus, a gente pode dizer assim. A humanidade está contra Deus. Tinha um conhecimento de Deus e, ao invés de usar esse conhecimento para glorificar e render graças, eles simplesmente deixaram de lado. Calvino, comentando esse versículo, diz assim, que a palavra aí, existem pessoas que vão fazer distinção entre a palavra impiedade e injustiça. Calvino diz assim, impiedade, nesse versículo aqui, implica na desonra de Deus, enquanto que a injustiça significa que o homem, ao transferir para si o que pertence a Deus, tem injustamente privado a Deus de sua devida honra. Ou seja, a honra que era para os homens dar a Deus, que eram para lhe render glória, eles acabaram tomando para si, ou seja, eles estavam tirando a glória de Deus e tomando para si. E aí Calvino diz assim, o termo ira, nesse versículo 18, referindo-se a Deus em termos humanos, como é comum na Escritura, significa vingança de Deus, pois quando ele pune, segundo o nosso modo de pensar, ele aparenta estar irado. E a palavra suprimir, eu não sei se alguém tem uma versão diferente, mas nesse versículo 18 tem assim, e a injustiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça humana. Alguém tem alguma outra tradução? Essa palavra no original dá a ideia de sufocar. Então, os homens tinham a verdade e sufocaram a verdade pela injustiça humana. Ou seja, a glória que era devida a Deus, eles trocaram e acabaram tomando para si, suprimindo a verdade que tinham de Deus, o conhecimento de Deus, acabaram sufocando essa verdade, dizendo, olha, beleza, conheço a Deus, mas eu não quero saber disso. Então, eu vou sufocar a verdade e eu vou colocar aquilo que eu quero no lugar dessa verdade, no lugar desse conhecimento de Deus. Na minha versão diz, os homens que detêm a verdade é da justiça. Esse deter. E outra coisa interessante é que isso acontece com o pecado, na revelação. Ele não consegue conhecer a Deus, porque no pecado ele de alguma forma perturbou como nós vemos a criação de Deus. Porque quando não havia pecado, a criação de Deus também, que ela continua sendo revelação de sua glória, a majestade do seu poder, do seu esplendor, é a criação dele. Se ele fala que o pecado veio, essa revelação agora ficou, de certa forma, insuficiente para salvar. Agora a salvação é comunicada pela grandeza da criação dele. A salvação não é comunicada através disso, mas através da palavra. Porque vemos que o pecado que fez isso, né? Não conseguimos ter acesso a Deus através da sua criação, por conta disso, que é a revelação comum. Por isso teve a necessidade de ter a revelação especial, que é a Bíblia que temos agora, para que a salvação deve ser comunicada agora. Se alguém quiser prestar mais alguma coisa. Porque é o seguinte, a realidade é que o homem, Jesus disse certamente, vocês não querem vir a mim, porque vossas obras são más. E é tudo revelada pela luz, são obras das trevas. Então o homem quer pecar, quer fazer o que é de errado, quer fazer o que a carne quer. Então o que é que ele diz? Deus não existe. Mesmo ele sabendo que Deus existe. Mesmo ele sabendo que a Escritura está certa, que aquilo que ele faz é errado, é pecado, mas para ele dizer, eu tenho liberdade de fazer e outros não condenarem, eu vou dizer que Deus não existe, que Deus não tem certeza se ele existe ou não existe. Quer dizer, tem a verdade de Deus, Deus está dizendo que é verdade, é uma realidade, mas ele tenta dizer, não, isso aqui eu acho que não é assim, para ele continuar praticando suas obras mais, obras das trevas, seja feitiçaria, seja homossexualismo, seja qualquer outro tipo de pecado. Não, eu vou dizer que Deus não existe, vou dizer que não creio, vou dizer que não aceito, vou dizer que não é assim, vai continuar fazendo o que eu quero, e acabou. Eu ia comentar que tipo, é curioso, porque Paulo no início que menciona que eles não são religiosos, eles inventaram religião, né? Tipo, essa revelação é impossível não haver Deus, isso já realmente meio estranho. Mas ele coloca, tipo, olha, trocaram a verdade de Deus pela injustiça. Mas eu acho curioso porque, e talvez o que Paulo ajude a gente a pensar, tipo, olha só, eles estão sufocando, mas nem sempre essa noção consciente de que, não, eu estou trocando a verdade para a mentira. Na verdade, ele acha que aquilo que ele está fazendo é verdade, ele acha que aquilo que está fazendo é justo. E aí é curioso pensar que as pessoas que vivem em outras religiões, elas estão sinceramente pensando que elas estão
vivendo a verdade. Elas na sua vida, você vê um muçulmano que se explode, mas aquilo ali é uma mentira que ele está vivendo, mas ele acredita piamente naquela mentira. Então é interessante que a pessoa pensa, mas cada um tem a sua religião, cada um tem o seu Deus, não sei o quê. Mas esse é o modo que a condição pecadora do homem, nessa condição tão depravada que ele mencionou, de que, mesmo ele sendo sincero naquilo, mesmo vivendo verdadeiramente a sua religião, às vezes a pessoa de joelho subindo assim, levando aquele negócio pesado, os católicos, levando, carregando, eles são extremamente sinceros, eu não duvido da sinceridade. Mas ser sincero não quer dizer que é verdadeiro, porque a revelação ela é através de Cristo. Aí é curioso porque é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu estou fazendo algo religioso, mas sincero. Mas será que é o modo como Cristo quer adorar? Por isso que a revelação é importante. Porque por mais que você diga, eu estou fazendo isso de um modo extremamente sincero, mas será que é verdadeiro? Porque a verdade, ela suprime às vezes a sinceridade. Você pode estar sendo sincero, mas está sinceramente errado. E aí Paulo coloca, eles estão adorando para falsos deuses, de modo até sincero. Estão suprimindo a verdade, empurrando a verdade. E às vezes nem tem consciência disso. Mas o fato de eles terem sinceridade não significa que seja verdadeiro. Porque a gente tem que se autoanalisar. Peraí, será que eu estou fazendo isso contra Deus? Como Paulo fazia, sinceramente? Mas muitos fazem outro conecto erro. Cadê a idolatria? Qual é o primeiro mandamento? Não terás imagem diante de mim. E acabou. Agora o homem adora imagem de escultura. Por que é? Mas sabe. Todos sabem, com raríssimas exceções de termos indígenas e tal, que a idolatria é pecado. O mandamento de Deus é que não se deve adorar. Então, por mais que um Deus católico seja sincero em querer adorar a Deus, mas está adorando imagem de escultura, ele sabe que está errado. Agora, persevera porque quer, não é? Persevera porque quer, mas sabe que está errado. Porque é o primeiro mandamento. Continuando no versículo 19, 20, diz assim: pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podem ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Aí você pode pensar assim, a beleza de Deus, aí você pode pensar assim, a beleza, a ira de Deus é manifestada. Só que eu não conheço ela, eu não tenho qual é a noção da verdade. Aí o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, quando ele fala tais homens são indesculpáveis, é porque quando Deus diz que ele se revela à humanidade, a toda a humanidade, é porque de fato Deus se revela a toda a humanidade. Ele diz aqui, desde a criação do mundo, o Salmo 19, versículo 1. Alguém pode ler aqui para o Salmo 19, versículo 1? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer assim, o que está querendo dizer aqui é que de fato nenhum homem pode alegar que não ouviu falar de Deus, porque ele se fez conhecido. Mas como que ele se fez conhecido? Através da criação. João Calvino, comentando esse versículo, ele diz assim: o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que Deus manifestou a sua intenção de que o homem foi criado para ser um espectador do mundo criado. Então, quando ele diz que de fato os homens são indesculpáveis, é porque não tem desculpa mesmo para dizer, olha, eu não conheço a Deus, tá? Por mais que eu moro, sei lá, o mais distante que seja, tipo de um centro urbano, tá? Nunca nem ninguém pregou o evangelho para mim, tal, tá? Mas não tem desculpa, porque Deus ele se revela através da criação. Porque a gente pode parar para pensar, beleza, o mundo foi criado, mas poxa, para o mundo ter sido criado, alguém teve que criar o mundo. Mas eu acredito na teoria do Big Bang, que o mundo foi criado através de uma explosão. Beleza, mas quem foi que, se de fato a gente conseguir essa linha de raciocínio, mas o que foi que causou essa explosão? A criação, de fato, ela manifesta a glória de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é que, de fato, não tem como alguém chegar assim e dizer, eu não conheço a Deus. Sim, você conhece. Talvez o que ocorra é que, de fato, como está falando aqui, sendo mostrado no versículo 18, é que, de fato, a gente acaba sufocando essa verdade. E por que a gente, de fato, acaba sufocando essa verdade? Porque nós, por conta da pecaminosidade, a gente não vai querer... o coração humano, na verdade, a gente não vai querer adorar um Deus onde ele acaba, sendo contrário a tudo aquilo que a gente faz. Poxa, por exemplo, como é que eu vou adorar um Deus? Exemplo, que ele diz assim, olha, não adulterarás, não farás isso, não farás aquilo. Quando, na verdade, tudo que eu faço é isso. Então, a gente, de fato, acaba sufocando a verdade
para não adorar aquele Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória e todo louvor, simplesmente porque a gente quer ser o Deus dos nossos próprios atos. Quando o que o apóstolo está querendo dizer aqui também, é que a gente também vai ver mais lá na frente, é que trazendo assim uma ilustração para a gente poder compreender melhor, existe um trono, e esse trono ele é o lugar de Deus. Aí o que a gente faz? A gente acaba tirando Deus desse lugar e coloca o eu. Então eu querendo ser o Deus dos meus próprios atos. Ao invés de eu seguir de fato a verdade, eu acabo seguindo o eu. E aí agora. Uma observação aí. Você disse uma coisa certa, né? O mundo é tirar Deus para ele ser. Você vê que os maiores ditadores, esse Kim Jong-un, desde o avô dele, e eles são adorados. Lá você adora, como foi falado na época de Nabucodonosor, para adorar só Nabucodonosor, do rei Dário. Kim Jong-un. Na China, Xi Jinping, só tem estátua de Xi Jinping. Na Rússia só tinha estátua de Lenin. Lenin não, do outro, uma turminha de Stalin. Cadê o homem querendo se adorar? Aqui é um banditão aí, né? E você vê que o homem, eu estava vendo ontem no YouTube, até das igrejas, né? O cara estava falando que na Assembleia de Deus existe uma cadeira vazia para Hilton Alves. Mesmo que ele não vá, ninguém senta naquela cadeira. Eu lembrei daquela passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, que diz que existe uma cadeira, para os judeus, existe uma cadeira que os judeus botam que é para Deus. Ninguém senta, ninguém. Mas o anticristo, quando ele assumir, depois dos 3 anos mesmo, ele vai sentar nessa cadeira, está escrito lá em Tessalonicenses, capítulo 2, que pertence a Deus. Como quer dizer, eu estou no lugar de Deus, eu sou Deus. Então observe que o homem, até os crentes estão entrando nessa. Uma cadeira para ir normal, ninguém senta naquela cadeira. Até nos interiores mesmo, interior bravo, que sabe que nunca foi e jamais irá. Mas tem uma cadeira dedicada para ele, Então, infelizmente, a realidade é essa, né? É o homem que quer ser o que não é. E uma observação também que a gente pode fazer é que a gente pode pensar assim, Fábio, mas eu nunca fui assim, tal, eu jamais faria isso. Mas se a gente parar para pensar, hoje a gente só está aqui, unicamente é pela graça de Deus e pelo Espírito Santo. Porque o homem por si só, tem gente que tem aquele pensamento, né? Eu vou viver, um exemplo, vou fazer o que eu quiser da minha vida até 50 anos, quando chegar nos 50 anos já não tem nada para fazer, eu vou, me converto e aí eu passo o resto da minha vida na igreja. Só que o homem por si só, ele não se volta a Deus. O apóstolo Paulo também, isso é visto, ele vai falar que o homem por si só, ele não se volta a Deus. A Bíblia vai dizer, não há quem busque a Deus, não há um justo e errado. Então, hoje a gente só está aqui de fato unicamente pelo Espírito Santo. E aí, dando continuidade do versículo 1 do 21 ao 23, diz assim: porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. A gente vê aqui, o que o apóstolo está querendo dizer, nesse versículo 21 ao 23, eles tinham conhecimento de Deus. Então, o que é que eles deveriam fazer com esse conhecimento? Deveriam glorificar a Deus e lhe renderem graças. Mas, ao invés disso, o que foi que eles fizeram? Eles se tornaram, eles rejeitaram o conhecimento de Deus. Se tornaram levianos, né? Ficaram, a gente pode dizer assim, escravos de suas mentes. Tornaram-se loucos. O versículo 22, né, proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o senso. Ou seja, tornaram-se loucos e adoraram outro Deus corruptível. Então, a glória que era para ser dada a Deus, eles tiraram, o ser humano tirou de Deus e deu a coisas corruptíveis, a coisas que hoje são e amanhã não são. A Bíblia fala isso, né, que o homem é como a neblina que logo passa. Então, o que aconteceu, que os homens fizeram com o conhecimento de Deus, ao invés de fato lhe renderem graça e darem glória, foi que eles acabaram tirando de fato a glória que era para dar a Deus e adoraram a imagens
não só a animais, como também a pessoas. A gente, por exemplo, pode citar um exemplo bíblico do povo quando Moisés estava lá no monte, né, recebendo os 10 mandamentos e tal. E aí Deus diz: olha, Moisés, desce lá, porque o povo está adorando outro Deus, né, fez um bezerro de ouro. E a gente vai ver posteriormente, durante toda a história do povo de Israel, que o povo de Israel, infelizmente, sempre acabou cometendo pecados de idolatrias. E, de fato, aqueles que eram contra isso, que de fato estavam seguindo lá a lei e tudo mais, os mandamentos de Deus, eram como se considerados loucos. Então, eles acabaram tirando a glória que era para ser dada a Deus, acabaram dando a outras pessoas. João Calvino, comentando esses versículos, diz assim: ele claramente afirma aqui que Deus pôs o conhecimento de si mesmo nas mentes de todos os homens. Ou seja, por isso que o homem é indesculpável. Por quê? Porque Deus colocou um conhecimento sobre si próprio na mente de cada homem. Visto que os homens têm deixado de reconhecer em Deus tais atributos, ao contrário, têm retratado imaginariamente como se fosse um fantasma sem substância, tem se afirmado com justiça que eles o têm impiamente despido de sua glória. Ou seja, eles não estavam adorando a Deus da forma devida. E aí Calvino continua dizendo: seus pensamentos tornaram-se fúteis e seus corações sensatos se obscureceram, ou seja, renunciaram à verdade de Deus e se volveram para a verdade de seus próprios raciocínios, os quais são completamente indistinguíveis e sem permanência. Esta é a injustiça da raça humana, que a semente do genuíno conhecimento foi imediatamente sufocada por sua impiedade antes que pudesse medrar e amadurecer. Ou seja, o conhecimento que eu tinha de Deus eu troquei pelo meu conhecimento. Mas quem é o homem, né? Quem é o ser? A Bíblia fala, né? Lá em Romanos, se não me engano, o capítulo... Deixa eu ver. É o capítulo 11, né? Capítulo 11, 34. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele recompense? Então a gente vê assim, quem é o homem para tirar a glória de Deus? Quem é o homem para trocar a verdade de Deus pelo conhecimento de si próprio? E o que aconteceu com essas pessoas no versículo 22 falaram? Ao trocarem o conhecimento de Deus pelo conhecimento de si próprio, tornaram-se loucos, porque eles abandonaram a verdade. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje a gente vive num mundo onde existem, entre aspas, onde as pessoas falam que existem, entre aspas, muitas verdades. Mas só existe uma verdade, a verdade de Cristo, é a verdade da palavra do Senhor. Por mais que a gente tente suprimir ou sufocar essa verdade, só existe uma verdade, que é a de Cristo. Calvino, continuando, comentando esse versículo, diz assim: a arrogância que aqui se condena consiste em que, quando os homens deviam humildemente dar glória a Deus, procuraram ser sábios aos seus próprios olhos e reduziram a Deus ao nível de sua própria condição miserável. O que foi que eles fizeram com Deus? Deus, que é um ser tão Deus, eles literalmente rebaixaram a Deus para a condição deplorável igual a eles. E aí Calvino continua: uma vez tendo imaginado Deus, segundo o discernimento de seus sentidos carnais, foi-lhes impossível reconhecer o Deus verdadeiro. Porém, inventaram um Deus com D minúsculo, novo e fictício, ou melhor, um fantasma mitológico. O que Calvino está querendo dizer aqui é que eles reduziram Deus a nada. A literalmente nada. E aí, se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Sobre essa questão sobre se tornar louco, né? Acho que é muito tempo que ele utiliza em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 1 ao 4, vai lidar muito com essa situação sobre a sabedoria humana e sobre a sabedoria de Deus. Vai falar que a racionalidade humana, todo o conhecimento humano, a razão, a emoção, ele está falando a verdade dos filósofos, né? Que é quando eles elogiavam bastante, ele fala que a sabedoria humana não pode ser comparada com a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é a sabedoria verdadeira. Ele fala que a sabedoria falsa é a sabedoria verdadeira, que é a sabedoria dos homens e a sabedoria de Deus. Quando ele vai falar sobre a sabedoria de Deus, ele fala exatamente da cruz de Cristo. Ele fala o Evangelho de Deus. Quando ele fala que aqueles que quiseram se tornar sábios segundo ao mundo se tornaram loucos segundo a Deus. Porque eles olham a cruz e veem que não tem sentido. Uma pessoa está sendo machucada, está sendo morta ali. Ela não está nos salvando na visão humana. Mas quando entendemos a verdadeira sabedoria, que é a sabedoria que vem de Deus, é o poder do Evangelho, Cristo, como Deus, se tornando homem, encarnando como um homem, morrendo por nós. Ele fala, isso é a sabedoria. E
E ele até fala, isso do mundo considera loucura, né? A maior loucura de Deus é mais sábia do que a maior sabedoria humana. Então é interessante que ele utiliza para questão do mesmo sentido, né? De a gente rejeitar a verdade e se tornar louco. Porque ele rejeitava a verdade de Deus, né? E reduziram Deus a nada. Tiraram Deus do trono e colocaram coisas corruptíveis. O versículo 24 e 25 diz assim: por este motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas de seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para todos sempre. Amém. Então, o que é que Deus fez? Deus, observando a decisão humana de se afastar da sua presença, entrega os pecadores à sua própria volúpia pecaminosa e à liberdade ansiada. O que foi que Deus fez? Deus, ok, vocês não querem, por mais que eu tenha me revelado através da criação, por mais que eu tenha colocado o meu conhecimento na mente de cada um, e tais homens são desculpáveis, ok, eu vou fazer uma coisa que vocês querem, eu vou responder sim às orações de vocês. O castigo de Deus para aqueles que rejeitaram o conhecimento foram, para os seus pecados, né, foram mais pecados. E aí a gente para pensar. Tem uma frase, eu não lembro quem é o autor, que ele diz assim: talvez as maiores misericórdias de Deus em nossas vidas foram os seus não. O que aconteceu aqui nesse versículo 24 e 25? Deus respondeu sim. Então, é isso que vocês querem? Então, ok. Eu vou dar sim para o desejo dos corações de vocês. E aí a gente vai ver que a condição do ser humano foi totalmente deplorável, que a partir desse do versículo 26, ele vai falar o que foi que o ser humano fez, né? E aí Calvino, comentando esse versículo 24 e 25, diz assim: o que o apóstolo está dizendo significa que a ingratidão humana para com Deus é injustificável. Portanto, visto que o vício mais flagrante é praticado em todos os lugares, ele conclui que as provas indubitáveis da vingança divina se tornam patentes na raça. Deveras certo que ele não só permite que os homens caiam em pecado, aprovando que vivam assim, fingindo não ver sua queda, mas também o ordena por seu justo juízo, de modo que são forçosamente conduzidos a tal loucura, não só por seus desejos maus, mas também motivados pelo diabo. A causa do pecado, suas raízes, sempre reside no próprio pecador, não tem sua origem em Deus, pois resulta sempre verdadeiro. Tem um versículo que está lá em Oséias, capítulo 13, versículo 9, diz assim: tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. O que Calvino está querendo dizer aqui é que a gente não pode culpar a Deus pelo pecado humano, porque Deus ele não tem culpa. A culpa do pecado humano é o próprio pecador, é a cobiça que está lá no nosso coração. Isso a gente vê lá desde o jardim do Éden. A culpa ali não foi de Deus, foi da cobiça do coração humano. E aí, a partir do versículo 26 e 27, a gente vai começar a tratar de um assunto muito interessante, porque essa é a maior passagem que a Bíblia vai falar sobre o homossexualismo. Deus entregou o homem os desejos do seu próprio coração, e o homem acabou cometendo pecados total abomináveis, né? E o versículo 26, 27 diz assim: e por essa razão Deus entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sexual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Essa é talvez a maior passagem bíblica que a Bíblia fala contra o homossexualismo. E aí tem gente que diz: mas o homossexualismo, a Bíblia só encontra o homossexualismo quando a relação é tóxica, quando a relação quando não há, quando há amor só de uma parte e da outra não. Mas a Bíblia não fala isso, a Bíblia é contra e qualquer forma de homossexualismo. Infelizmente, hoje a gente vê cristãos, entre aspas, né, só nominais, que de fato acabam apoiando o homossexualismo. Existem igrejas evangélicas que apoiam o casamento gay, existem até mesmo pastores ou pastoras evangélicas homossexuais, quando a Bíblia aqui fala que isso é totalmente contrário à natureza de Deus. Tem gente que diz assim: mas isso é doença. Não,
homossexualismo é o resultado do pecado humano por ter se afastado de Deus. A Bíblia é contra toda e qualquer forma de homossexualismo. E nessa época, por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque nessa época, nas sociedades gregas e romanas, eles exaltavam muito o homossexualismo. O homossexualismo e a pederastia, que é o sexo entre um homem e uma criança. E eles exaltavam essa prática por acharem que era uma prática superior ao de uma afeição heterossexual. Então, existiam até prostitutos cultuais, a Bíblia fala, chega a falar disso, de prostitutos cultuais. Mas, independente do que qualquer outro tal pastor ou qualquer outra pessoa pregue, a Bíblia é contra o homossexualismo. O apóstolo Paulo, ele também vai falar isso, dizendo que, se não me engano, não lembro se é o apóstolo Paulo, mas a Bíblia vai dizer, não lembro em referência, que se vier do céu, até mesmo um anjo que pregue outro evangelho diferente do evangelho de Cristo, que seja maldito, que seja maldito. Então, qual? Então, se a Bíblia fala que é pecado e a nossa opinião não importa. Então, no livro de Levítico, você já começa falando claramente dizendo: o homem não entrará o homem à abominação. A abominação é um pecado maior do que um pecado normal. É algo que Deus não suporta. A abominação é algo que alguém não suporta. Isso é abominável, isso é o cúmulo dos cúmulos. Quer dizer, isso não pode existir. Não deve existir. Então, e a Bíblia vem falando desde Levítico, outras passagens, vem falando. Agora, a realidade é que essas pessoas que se dizem crentes, que apoiam, na verdade não são crentes. E essas igrejas que, eu sou pastor gay, são os demônios. Não existe nada de igreja. O nome igreja, então tem o nome de igreja, não quer dizer que seja igreja. Igreja Universal do Reino de Deus. É uma igreja cristã verdadeira? Não é. Não é. Pode ter alguém ali que esteja salvo, que crê em Jesus, que seja sincero. Pode ter alguém. 1, 2, 3, 5, 10, 1000. Deus é quem sabe, eu não sei. Mas a igreja em si, não é. Não é. A doutrina, os ensinamentos, inclusive estava vendo até que o livro agora há pouco, um negócio sério mesmo, gravado de verdade, e até com universidade. A Igreja Universal vai servir de sistema para o sistema, para controlar as demais igrejas. Então, vamos fazer um culto aqui, fazer um sermão. A Igreja Universal vai controlar. Se esse sermão é contra o governo, eu não posso pregar. Não só a Batista, mas a de Deus, da Assembleia. E a Universal se colocou à disposição do sistema no Brasil para controlar isso. Para controlar isso. Então, observe. Igreja, é um nome até bonito, Igreja dos Santos dos Últimos Dias. É muito bonito esse nome. Igreja dos Mormons. Mas é evangélica? Não é. Não é evangélica. Na sua doutrina até diz que o diabo era irmão de Jesus. É irmão de Jesus. E que no final vai ser salvo, vai ser restaurado. Mas é isso que a Bíblia diz? Não, mas tem o nome igreja, não é igreja? Sim, tem o nome de igreja, mas é igreja? Não é igreja. Então são demônios infiltrados dentro da verdadeira igreja. É o joio, na realidade é o joio. Quem quer aceitar ou não, é o joio infiltrado dentro da igreja, por existir falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores dentro das igrejas, ensinando heresias. E a triste realidade é essa. Ou você, por isso que Pedro vai dizer na sua: arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Então, se isso é pecado, você tem que ter arrependimento. E abandono. Arrependimento e abandono. Senão, você não tem uma verdadeira conversão. Aí o ladrão vai dizer: só posso brincar com o senhor, cidadão? Pode dizer que esse cidadão aqui usa rosa, e aí o ladrão vai dizer: pronto, se ele não mudou a rosa, é porque eu tenho que
deixar de roubar. E tá certo. Se aceita ele assim aqui como ele é, tem que me aceitar. Se eu for um ladrão e querer continuar roubando, e aí? E a prostituta vai dizer a mesma coisa. E o mentiroso vai dizer a mesma coisa. Que igreja é essa? Me diz. Que igreja é essa? É melhor você viver sua vida, entendeu, cidadão? Vai viver sua vida, vai viver em paz, não vai ter ninguém aqui reclamando. É melhor, deixa a igreja porque tu está aqui. Aqui não vai ter um lugar. Entendeu? Aqui não vai ter um lugar. Estava concluindo para passar para ele, que eu tenho uma. Eu era adolescente, tinha criança, conheci os amigos dele. Graças a Deus a família só faltou se converter, mas até o chefão se converteu. A esposa aí. Mas ele tinha uma lei na casa dele. Primeiro, não entrava homem. Segundo, se entrasse, não entrava de pergunta. Mas como eu era, como se fosse um filho dele, sempre foi ele. Nós tinha confiança em mim. Mas o que é que acontece? É uma lei da casa dele. Aí se esse cidadão, que aí de pergunta, que entrar na casa do homem sem camisa. Aí ele não permite. O que é que você vai virar? Se você sabe que ali você não vai ser bem-vindo, é a lei da casa dele. Não, mas está errado. Está errado para você, mas para ele é a lei dele. E a lei da casa dele? É. Aí tu vai ver lá. A casa dele. A mesma coisa aqui. Aqui tem regras, tem lei, tem ordenança. O que é que você viver aqui se aquilo que você acha, pensa, é o contrário do que você pensa? O que é que você viver aqui? Vai viver a tua vida, como diz um cara, uma vez foi para o dia de carnaval, foi paquerar um cara. O cara olhou assim, procura teu próprio Laúça. Vai? Procura teu próprio Laúça. É a realidade. Cada macaco no seu galho. Mas seguindo, continuando, na verdade, esse versículo 26 e 27 falando sobre o homossexualismo, por mais que as pessoas tentem perverter ou tentar dar um jeito aqui, outro ali para tirar a questão não só do homossexualismo, mas também de outros pecados na Bíblia, a gente tem que permanecer com o verdadeiro evangelho, com o evangelho de Cristo. A gente não pode tentar amoldar o evangelho a nós, é nós que temos que nos amoldar ao evangelho. E uma coisa também que a gente pode destacar, beleza, a Bíblia condena o homossexualismo, mas também da mesma forma que a Bíblia condena o homossexualismo, a Bíblia também condena tantos outros pecados. O que acontece hoje é que, infelizmente, muitas igrejas evangélicas acabam acontecendo assim. Você pode beber, você pode ser um drogado, você pode ser um mentiroso, mas se você for homossexual, isso é um absurdo. Isso é uma coisa totalmente... E aquele episódio de que todo mundo odeia o Cristo. Ela pergunta assim, ele disse, olha, dona, seu filho fez isso, isso e isso. Aí ela faz assim, fumando alguma coisa, aí ele não tá pegando nada não, né, em relação a droga, sabe? Aí mesmo assim o episódio, é como exatamente o que tu tá falando aí, que pode ser tal coisa, mas não pode ser, como se for homossexual, você já tá fora. Basicamente assim, o episódio de todo mundo odeia mais ou menos esse esquema. E o homossexualismo, ele é tão pecado quanto o adultério. Não significa que a pessoa que adultera, ela está pecando menos do que o homossexual, não. Não existe pecadinho, pecador. Pecado é pecado. Não existe grau aumentativo de mentira. Então, infelizmente, muitas igrejas... Parênteses aqui, eu queria... Olha, veja só. Você está santíssimo. Agora, para quem é pai, quem é casado, tem que ser solteiros. Solteiros são essa aqui que... A maioria. Aí, para quem é pai, homem, macho, não tem coisa mais triste do que você ter um filho, você ter um filho adolescente, 12, 13 anos, 14 anos. De repente passa um negão dessa altura aqui, da lâmpada, calçando 44. E tu saber que teu filho, peraí, olha, é para morrer do coração. É para morrer do coração. É por isso que, se ele souber que um filho tem duas mulheres,
sentimento está errado. Não, você tem 14 anos, 15, 16, está com 2 meninas, 2 namoradas. Está errado. É uma coisa. Agora, saber que tem um negão dessa altura, espera aí, não tem coisa mais triste que o pai, não. É por isso que a revolta é maior. Entendeu? Porque, como a Bíblia diz, é uma abominação, é pior do que o pecado normal. Você saber que tem um filho mentiroso. O pai não gosta, não gosta. Está errado. Está errado. Mas essa situação eleva a mais a tristeza, a dor de um pai e de uma mãe. Porque é como droga. Entra, mas raramente sai. Você pode observar que de 1000 homossexuais, 2 ou 3 é que se convertem. 2 ou 3, de 1000. Ou quando saem para casar, 2 ou 3. Agora, só que não conta que eu embora. Eu falo muito. A maioria dos homossexuais, ninguém fala de suicídio. A quantidade de suicídio entre homossexuais é maior do que qualquer outra situação. Mas ninguém fala isso. A empresa não fala, ninguém fala. Agora, pesquisa para ver quanto é a quantidade. Porque o próprio homossexual, ele sabe que está errado, ele entra em depressão, ele não gosta. Quando ele chega a um determinado momento de consciência, ele não gosta, ele sabe que é abominável. Quando chega a depressão, ele se suicida. Segundo, dando continuidade, eu vou correr um pouco do tempo. Mas, de fato, o homossexualismo, ele é pecado como qualquer outro. Lógico que é totalmente abominável. Mas, infelizmente, tem esse bicho nas igrejas adultas. E é o seguinte, você pode ser adulta, você pode fazer um homossexual. E não deve ser assim. Porque o homossexual, ele pode, se Deus quiser, ele pode ir lá e converter. E ele pode se tornar um crente melhor do que aquele crente que nasceu em berço evangélico. Então, o homossexual também pode ser alcançado. Então, o que muitas vezes é de fato que acontece que muitas vezes, como igreja, nós somos, em muitos momentos, homofóbicos. Mas, de fato, a pessoa, o homossexualismo é tanto pecado como qualquer outra coisa. Então, que a gente possa parar para pensar nisso. E só correndo um pouquinho, Ó, Vila, há uma frase que eu me lembro que o pastor Cláudio Duarte, ele falou no programa. Um programa que as mulheres ficaram criticando ele, pensando que ele era aqueles crentes que... Sabe aqueles crentes que vê lá a pessoa no pecado, mas em vez de ajudar, fica condenando, desprezando, em vez de chegar ali, ó, Jesus te ama, vem, se arrepende dos teus erros, pede perdão a Deus, vamos recomeçar. E eles pensaram que o pastor era assim, entendeu? Só que ele disse uma coisa para todo mundo entender. Eu sou evangélico, tenho meus princípios. E o que você faz é errado. O que você faz é pecado. Isso até foi na cara daquela não, sei lá, não sei dizer. Enfim, foi o que eu até vi no dia do programa, se eu não me engano, foi o filme que eu vi. Ele disse que você está no pecado. Mas não quer dizer que eu não possa chegar e conversar com você ou chamar você para Deus. Entendeu? Não quer dizer que eu possa dizer, falar a palavra de Deus para você. Porque tem muitas pessoas que são evangélicas que não querem nem conversar, nem olham na cara, entendeu? É isso que é muito errado. Você tem que pegar a palavra de Deus, tem que resgatar aquela pessoa para Deus. Tem que ajudar ela a sair do pecado. Entendeu? Se ela também quer ajuda, se ela aceita ajuda, né? Aí foi uma frase que essa frase que ele disse até hoje, eu falo na minha mente. Você está em pecado, mas você está em pecado, mas eu abomino o seu pecado. Entendeu? Mas não quer dizer que eu não vou deixar de falar com você. a gente não pode, em resumo, a gente não pode, em nome do amor, negar a verdade. A verdade, ela tem que ser dita. A gente tem amor. A gente só não pode usar a desculpa do amor para negar a verdade. E aí, continuando, eu não vou ler mais por conta do tempo, mas o versículo 28 ao 31, o apóstolo Paulo vai falar que os homens foram entregues ao seu próprio coração, aos próprios anseios, desejos do coração, ficaram escravos de sua mente, tornaram-se escravos de sua mente
e acabaram caindo em abundantes pecados. Ele vai dizer no 29, então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia, são bilhoteiros. E aí ele vai fazer uma lista de 21 pecados, que se a gente for comparar os 10 mandamentos, é a quebra de todos eles, ou seja, todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus. O versículo 32, ele vai falar basicamente o seguinte: olha, eles não só caíram em pecado, como eles também estão influenciando outros a fazer isso, no sentido de que eles não só fazem, mas também defendem aqueles que fazem. Então, nesse capítulo do 18 ao 32, o apóstolo Paulo vai falar isso, que todos pecaram, que todos estão destituídos da glória de Deus, sejam judeus, pagãos, gentios, todos estão destituídos da glória de Deus. Os homens são indesculpáveis porque eles tinham conhecimento de Deus e sufocaram a verdade. Eles tiraram Deus do seu trono de comando e colocaram eu. E acabou caindo em pecados abomináveis. Por conta da hora, infelizmente, não tem como a gente conversar um pouco mais sobre isso. Mas, em suma, é isso. Eles acabaram caindo em inúmeros pecados e acabaram não somente caindo em pecado, mas também influenciando outras pessoas a fazerem isso. A partir do capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar: os judeus podem ler isso e dizer, porque na igreja de Roma existiam cristãos que eram judeus. Os judeus podem ler isso e dizer, então isso é só os gentios, só os pagãos. Aí o apóstolo vai falar: não, os judeus também têm pecado. Vai falar do capítulo 2 até o capítulo 3. A partir do capítulo 4 ele começa a falar sobre justificação. Mas o apóstolo Paulo vai dizer: não, os judeus também pecaram. E aí ele vai fazer toda uma retrospectiva dos pecados que os judeus acabaram cometendo. Mas, em suma, é isso. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Mas que a gente não venha usar isso como desculpa para pecar. Então, se de fato o meu coração é totalmente corrompido, então eu vou pecar, e Deus perdoa, como infelizmente é pregado hoje em dia. Não, isso é totalmente uma mentira. É justamente porque nós somos salvos pela graça que nós devemos viver uma vida de santidade, não devemos pecar, porque Deus, ele merece o nosso melhor. Amém? Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Infelizmente, não tem coisa mas toda hora. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Queria falar? A gente não acredita falar da argumentação, né, que muitas igrejas que apoiam o LGBT, elas está tendo uma pegação da teologia da inclusão, né? A teologia da inclusão, que já até a pregação do Nicodemo, ele até cita muitas falas que eles utilizam até mesmo o próprio. Eles pegam o grego de forma errada, pegam o grego clássico, né, para falar dos textos. E na Bíblia, né, a gente sabe que é o grego koiné, né, que é a tradução diferente, eles utilizam de uma forma mesmo, uma vontade para que traga alguma verdade naquilo. Eles usam até o próprio texto de Paulo aí, que ele fala, eles usam até o próprio texto de Jesus Cristo, que tem os eunucos, né, aqueles que se fizeram assim, aqueles que nasceram dessa forma, né. Aí eles utilizam isso muito o grego de forma errada, uma tradução de forma equivocada. Mas você vê que até a forma como eles tentam trazer uma originalidade, uma maneira de falar, a gente sempre usa de uma forma. Isso é até interessante de olhar essas questões. E quando nós olhamos para uma coisa original, que está vendo, que está para a gente olhar e ter o poder de ver essa argumentação, olhar para o fato do texto original, procurar as pessoas que conhecem, também a gente possa para conhecer. É muito interessante falar isso, porque de fato a gente tem que estudar mesmo, as escrituras é estudar mesmo. Igual a gente estudaria para passar no concurso, sabe? Como você contava, a gente tem que estudar mesmo. Por quê? Porque o que está acontecendo hoje é o que acontecia na igreja de Colossenses. O apóstolo Paulo vai falar que os pagãos tinham argumentos muito bons sobre a questão do evangelho de Cristo. E aí ele diz: não, mas você não pode, não tem como Cristo ter vindo aos céus, porque o espírito é bom, mas a matéria é má. E os judeus podiam pensar: é verdade. Aí o apóstolo Paulo diz: olha, tome cuidado, porque os argumentos deles são bons, mas tem doutrina, mas a base da doutrina deles é a falação humana. São bons, mas não tem fundamento. Então é muito importante também a gente ter cuidado com essas coisas, porque de fato as pessoas podem acabar convencendo a gente
A gente é pensar de forma errada, então é por isso que a gente sempre tem que estudar a palavra.